Olá, seja bem-vindo, esse é o canal do Ano Literário, meu nome é Larissa e eu vou trazer para vocês hoje aqui a resenha de um dos meus livros favoritos da vida, que é Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Essa minha edição está um pouquinho velha, ela é uma herança aqui da estante do meu pai, ela é da editora, não sei se essa editora ainda existe, Círculo do Livro, mas atualmente a Companhia das Letras, que edita o Érico Veríssimo aqui no Brasil, está com uma edição nova, bem caprichada desse livro, capa dura e tal, parecia um pouquinho salgada, eu diria, mas é uma edição que faz jus à obra em questão. Vou deixar a capa aqui para vocês verem a edição atual, vou deixar o link também para você, se você quiser adquirir esse livro na Amazon. Bem, esse livro foi o último romance publicado pelo autor e eu queria fazer aqui um grande parênteses a respeito do autor Érico Veríssimo, que é um dos meus autores favoritos, se não for o autor favorito. E eu conheci o Érico bem novinha, eu era pré-adolescente, e então eu fui à biblioteca da escola e, coincidentemente, acho que por ação da providência divina mesmo, eu peguei um livro dele para ler que se chamava Clarissa. Na hora, a etiqueta da biblioteca estava sobre o C na lombada e eu vi um livro com o meu nome, Larissa, então achei curioso. Quando eu puxei, era o Clarissa, que, como eu disse, coincidentemente, foi o primeiro livro do autor que ele publicou em 1933. Então a gente vai encaixar na literatura brasileira o Érico pertencente à segunda geração modernista, a geração de 30, que era uma geração que estava mais ocupada, vamos dizer assim, em amadurecer os seus temas. Então a gente vai ter uma literatura mais engajada de crítica social. O que é interessante porque o Érico, aqui no Brasil, infelizmente, ele não é tão conhecido. Eu digo infelizmente porque ele é um autor surpreendente. E ele é mais conhecido pela sua obra-prima, que é O Tempo e o Vento, que é uma saga. Ele foi inicialmente publicado em 7 volumes. Hoje em dia a gente encontra também pela Companhia das Letras O Tempo e o Vento em 3 volumes, bem robustos, vamos dizer assim, mas antigamente essa saga saía em 7 volumes. Ela é composta por 3 tomos, né? O Continente, o Retrato e o Arquipélago, e aí elas se subdividem. O que é, como eu estava falando, o que é interessante porque o Érico é conhecido por esta saga, O Tempo e o Vento. Contudo, se a gente for fazer uma análise mais aprofundada de O Tempo e o Vento, ela não é exatamente aquilo que nós chamaríamos de romance de 30. Então, encaixar o Érico, assim como os outros seus contemporâneos que se prolongaram na vida, tiveram uma vida bibliográfica bastante grande, né? Carlos Drummond, por exemplo, que morreu apenas nos anos 80, mas que começou a sua produção ali no finalzinho dos anos 20. Encaixá-los dentro de uma caixinha, modernismo de 30, modernismo de 45, até diminuir, subestimar a capacidade produtora desse escritor. Então, a gente vai falar que o Érico começa a sua produção ali no modernismo de 30, mas a produção do Érico vai bem mais além, até chegar em 1971, que foi o seu último romance escrito, que foi este aqui, Incidente em Antares. O que é mais interessante a respeito desse livro é porque o Érico não estava planejando escrever esse livro. Ele morou durante muitos anos, inclusive trabalhou nos Estados Unidos, em Washington. Também viveu um tempo na Califórnia. Ele foi professor de literatura na Universidade da Califórnia. A filha do Érico, Clarissa, casou-se com um americano e eventualmente ele ia aos Estados Unidos visitar a filha e os netos, e ele passava uma temporada lá nos Estados Unidos. Então, numa dessas temporadas, ele viu uma revista a respeito de uma greve de coveiros em Nova York, e na capa da revista, a foto eram de 12 caixões na frente do cemitério. E aquilo, né, despertou uma ideia nele, mas ele abafou aquela ideia durante algum tempo.
Ele estava planejando escrever um outro livro, ele estava escrevendo, inclusive, esse livro, mas esse livro não fluía muito e também era comum que ele não gostasse de escrever nos Estados Unidos. Ele preferia escrever quando estava no Brasil. Ele morava em Porto Alegre. Então, na época, o Érico, ele é gaúcho de Cruz Alta, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, e com o tempo ele foi morar em Porto Alegre, trabalhar na editora Globo, que foi a editora que o editou durante toda a sua vida. Por que que existe, e esse livro é cercado de algumas curiosidades. Em 71, quando esse livro é publicado, o Brasil estava no meio da ditadura militar. É interessante comentar que em 68, alguns anos antes dessa produção, tinha sido promulgado o AI-5 em dezembro de 1968, e eu quero falar com vocês daqui a pouco uma curiosidade a respeito da data de publicação do AI-5. E aí, a censura, ela estava muito pesada, né, nos artistas naquele período. Tudo deveria passar pela censura prévia. Mas o Érico já era um escritor muito reconhecido no início dos anos 70. Toda a sua obra, O Tempo e o Vento, já tinha sido publicada, e essa obra trouxe um enorme sucesso para o Érico em vida. Antes da publicação de O Tempo e o Vento, outra grande obra que fez um imenso sucesso nacional e internacional foi um livro chamado Olhar os Lírios do Campo, que particularmente é um dos meus preferidos. Vocês vão ver que tudo do Érico eu vou falar que é um dos meus preferidos, porque ele é genial. E quando a gente tiver contato aqui com a escritura dele, vocês vão entender por que eu estou chamando ele de genial. Então, quando ele publica Olhar os Lírios do Campo, em 38, ele vai fazer um grande, um imenso sucesso. Mas Olhar os Lírios do Campo ainda não é aquilo que O Tempo e o Vento vai ser e vai se tornar para a história da literatura brasileira. Como eu disse para vocês, é uma grande saga, a saga da família Terra e Cambará. E a gente tem toda a história da formação do Rio Grande do Sul num período de 200 anos, entre 1745 e 1945, que é então, né, para quem é ligado à história do Brasil, o fim do Estado Novo varguista, o fim da Segunda Guerra Mundial também. Então é um período de ruptura no Brasil e é ali então onde o Érico encerra O Tempo e o Vento. O que é mais interessante é que quando ele publica Incidente em Antares, eu estava falando para vocês que ele tinha visto a história dos coveiros de Nova York, tinha desistido da ideia. Aliás, ele não desistiu da ideia, ele, né, deixou ela guardada numa gaveta porque ele estava realmente pesquisando, tendo ideias para o outro romance que ele estava escrevendo, que infelizmente não chegou a ser concluído, nem veio a público. Mas quando ele volta para Porto Alegre, depois desse tempo nos Estados Unidos, ele está passeando com a esposa pelas ruas, e então ele passa ao lado do cemitério de Porto Alegre, e a ideia vem, né, como um flash, a ideia completa do enredo. Ele comenta que na esquina da próxima rua ele já tinha um enredo todo composto na cabeça. Então ele resolve abandonar o primeiro romance que ele estava escrevendo e começa a se dedicar a Incidente em Antares. Eu estava falando sobre a censura, e a censura na época, como eu disse, era bastante pesada em relação aos artistas, a tudo que era produzido no Brasil. Livros, músicas, cinema, televisão, tudo isso passava pelo crivo da censura na época. Mas como o Érico era um escritor bastante conhecido e bastante famoso, havia um certo respeito pela obra dele. Ele também era conhecido por ter uma postura política mais neutra. Não que ele fosse indiferente à situação política do país e do mundo, pelo contrário, mas ele se opunha veementemente a todo tipo de regime autoritário, seja da extrema esquerda, seja da extrema direita. Qualquer que fosse a forma desse regime autoritário, o Érico o condenava. A história desse livro não se passa no período da ditadura, se passa um pouco antes, no início da década de 60, mas o que a gente vai encontrar em Antares é um microcosmo do Brasil. O que o Érico vai apontar para a gente aqui em Incidente em Antares
esse retrato do Brasil nessa década de 60 é como o progresso ele chegava lentamente no Brasil. E essa não é uma crítica exclusiva do Érico. A gente vai ver que todos esses autores que vão produzir maciçamente nesse período, e é um período, essas 3 décadas, 50, 60 e 70, é um período de grande atividade literária no Brasil. Todos esses autores, de uma forma ou de outra, seja veladamente, seja escancaradamente, vão fazer uma espécie de crítica a esse progresso lento que existe no Brasil. E o fato de que ele vai beber da fonte dos escritores sul-americanos, que estavam produzindo bastante nessa época um tipo de literatura que nós vamos chamar de realismo mágico ou realismo fantástico. A gente encontra traços dessa literatura em vários escritores brasileiros nesse período dos anos 60 e 70. Um grande clássico do realismo mágico mundial é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Então a gente vai ver que o realismo mágico ele vai penetrar, mesmo que discretamente, na literatura brasileira, e a gente vai encontrar traços desse realismo mágico aqui em Incidente em Antares. O que é o realismo mágico, então? É quando algo muito absurdo acontece e que não existe uma explicação prévia para aquele acontecimento, ele é tido como banal, mas que não existe uma explicação. Não existe uma explicação, não existe uma introdução, aquilo não faz sentido dentro daquele universo. É totalmente absurdo, é totalmente nonsense, é totalmente fora da realidade. Aqui em Incidente em Antares, ele vai dividir essa história em 2 partes. A primeira parte, ela tem mais ou menos umas 180, 200 páginas, e ela vai tratar da formação de Antares, desde o começo lá, dos primeiros registros de fósseis de Antares, das espécies de dinossauro que viviam naquela região, até a data do evento, do incidente, que vai ocupar, então, toda a segunda parte do livro. O que é interessante também é que a gente vai ver que o Érico criou essa cidade, é uma cidade fictícia, do Rio Grande do Sul, na região de São Borja, já chegando lá na fronteira com a Argentina, e essa cidade fazia fronteira com a Argentina pelo rio Uruguai. Ele comenta, né, toda a formação, desde o princípio de Antares, quando ele se chamava ainda Povinho da Caveira, olha só o nome do povoado, que era uma espécie de município de São Borja, né? Fazendo outro parênteses aqui, São Borja é a cidade natal de Getúlio Vargas, grande personagem da história do Brasil e do Rio Grande do Sul, e é um personagem que aparece aqui pessoalmente em Incidente em Antares. É interessante que na epígrafe do livro ele coloca assim, ó, Érico, ele tinha um humor maravilhoso, gente, né? Que se você nunca leu nada do Érico Veríssimo, leia, você não sabe o que você está perdendo. Enfim, ele, na epígrafe do livro, ele começa falando assim: neste romance, as personagens e localidades imaginárias aparecem disfarçadas sob nomes fictícios, ao passo que as pessoas e os lugares que na realidade existem ou existiram são designados pelos seus nomes verdadeiros. Ou seja, quem é real, quem é fictício. E aí ele vai cobrir nessa primeira parte, como eu disse para vocês, toda a história de formação de Antares, que recebeu esse nome depois que deixou de se chamar Povinho da Caveira, para Antares em homenagem à estrela, a constelação de Antares. Vocês vão ver que logo no primeiro capítulo da primeira parte, quando ele vai falar da era cenozoica, do paleolítico e tal, dos animais que habitavam aquela região, ele vai comentar o seguinte, né? Ele vai fazer tipo um prólogo pra gente aqui. Ele vai dizer assim: o incidente que se vai narrar e de que Antares foi teatro na sexta-feira, 13 de dezembro de 1963... tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Fama um tanto ambígua e efêmera, é verdade, não só no estado do Rio Grande do Sul, como também no resto do Brasil, e mesmo através de todo o mundo civilizado. Entretanto, esse fato, ao que parece, não sensibilizou até agora geógrafos e cartógrafos.
Tão insólidos, lúridos e tétricos, e estes adjetivos foram catados no artigo alusivo àquele dia aziago, escrito pelo jornalista Lucas Faia para o seu diário A Verdade, porém jamais publicado, por motivos que oportunamente serão revelados. Tão fantásticos foram esses acontecimentos que o padre Gerôncio chegou a exclamar dentro de seu templo que aquilo era o começo do juízo final. Nesse momento de susto e angústia coletiva, um cético gaiato desses que costumam menosprezar a terra onde nasceram e vivem, murmurou: a troco de que Deus havia de começar o juízo final logo neste cafundó onde Judas perdeu as botas. Então, é assim que começa a história. E aí, vamos conhecer a história de Antares pelo ponto de vista político. E esse ponto de vista fala muito sobre a própria história do Brasil, né? Tudo que está acontecendo no Brasil se reflete ali no Rio Grande do Sul e se reflete em Antares. E a gente vai encontrar, então, as duas famílias que são as oligarquias de Antares. Primeiro, a família Vacariano, que é como se fosse a família fundadora de Antares. E aí, em seguida, chega uma nova família, que é a família Campo Largo. Ambas famílias muito ricas, muito abastadas, donas de muitas terras, de estâncias, de gado, de plantações, são as famílias mandantes de Antares, e a gente vai ver que desde o início essas duas famílias elas vão ter muita rivalidade entre si. Durante o Império, se um era liberal, o outro era conservador. Durante o início da República, se uma era federalista, a outra era republicana. Então a gente vai ver o tempo todo a disputa política pela ordem ou pelo governo de Antares, disputado por essas duas famílias que viviam o tempo todo em confronto, a família Campo Largo e a família Vacariano. No início dos anos 60, chega a Antares, então, um grupo de estudiosos, liderados por um sociólogo chamado Martim Francisco Terra. O que é interessante é que este Terra se refere à família lá de O Tempo e o Vento. Inclusive, ele faz uma explicação aqui no livro, falando para o Martim Francisco a respeito da sua origem, a respeito da sua genealogia, enaltecendo os feitos da grande matriarca da família Terra, que foi Ana Terra, como ela foi uma das fundadoras de Santa Fé. Então é interessante a gente ver aqui esse cruzamento, interligação das duas histórias de Érico Veríssimo aqui nesse livro. Então, o Martim Francisco chega com um grupo de pesquisadores em Antares e eles vão fazer um grande registro a respeito da história, da cultura, da formação, de tudo que a história tem a contar a respeito de Antares pela boca do seu próprio povo. Então, eles vão falar com os grandes líderes de Antares, Campo Largo e os Vacarianos, que a esta época estavam sendo liderados pelo Tibério Vacariano e pela dona Quitéria Campo Largo. Lembrem deste nome. E depois ele vai pesquisar com muitos outros nomes, muitas outras pessoas. O que é interessante é que essa parte 1, ela vai ter dois sentidos para a história. O primeiro sentido, e talvez o que a gente veja na primeira leitura, é que ele vai nos apresentar, nos introduzir os personagens que então vão fazer parte do incidente na segunda parte. Outra função dessa primeira parte, que aparentemente é um pouco longa, é nos mostrar como Antares chegou àquele estado de coisas até a data do evento, do incidente, que a gente até leu aqui, 13 de dezembro de 1963. Queria fazer outro parênteses aqui com vocês. Eu falei que eu iria dizer uma coisa a respeito da promulgação do AI-5. O AI-5 foi promulgado em 13 de dezembro de 1968, ou seja, o Érico situou a sua história 5 anos antes, exatamente, da promulgação do AI-5. E eu não acredito que tenha sido por acaso. Acredito que foi uma coisa pensada e premeditada aqui pelo autor. Enfim, quando a gente chega ao evento da segunda parte, né, para que a gente não se prolongue muito aqui nessa resenha, o que é que vai acontecer? A gente está aqui, né, como eu disse para vocês, em dezembro de 1963, e Antares amanhece com uma ameaça de greve geral dos trabalhadores.
mas é greve geral mesmo, de todos os tipos de trabalhadores, né? De todos que vocês imaginarem aí, eles se resolveram fazer greve. Greve é aquela coisa, né? Ninguém sabe quando termina. Começou, ninguém sabe quando termina, até que haja uma negociação, até que haja um acordo entre as partes. Então, Antares amanhece com esse problema dessa greve, inclusive o primeiro capítulo da segunda parte é do Tibério Vacariano indo à estação telefônica fazer uma ligação para o governador do Rio Grande do Sul para dizer que esse problema vai acontecer e Antares vai parar e o que é que vai ser de nós. E o governador só fala assim, olha, a gente está sob um governo trabalhista. Nessa época a gente estava sob a presidência do João Goulart, que inclusive é gaúcho, era gaúcho, né? E ele era um partidário do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, mesmo partido do Getúlio. Então o que que acontece? O governador do Rio Grande do Sul fala com o Tibério Vacariano por telefone, é madrugada, 5 horas da manhã, ele acordou o cara, disse que é uma urgência. E quando ele fala, olha, eles vão paralisar Antares vai deixar de funcionar sem companhia de água, sem companhia de luz, sem telefone, a gente vai ficar isolados aqui do resto do mundo por causa dessa greve. E o governador diz assim, olha, sinto muito, só posso lamentar, mas eu não tenho o que fazer a respeito disso. Vejam aí vocês a forma de negociar um acordo com esses trabalhadores. Mas a gente está falando de um oligarca, de um cara que era dono de muitas terras, que possuía metade da cidade. Então, era uma pessoa muito arrogante, muito pedante. Então, ele não vai exatamente ser favorável a uma conversa com trabalhadores. E o que vai acontecer? Neste mesmo dia, 7 pessoas falecem em Antares. E são 7 pessoas totalmente diferentes umas das outras. Vai falecer um sapateiro anarquista chamado Barcelona, que é uma pessoa que conhecia a cidade inteira exatamente pelo trabalho que ele exercia de sapateiro. Um professor de música que tinha uma depressão desde um surto psicótico que ele teve, que era o Menandro, e o Menandro vai se suicidar, vai cortar os pulsos. Uma prostituta já de meia idade que morreu de tuberculose, mas na verdade a Aerotildes vai morrer de negligência médica, porque o médico esqueceu de trazer o remédio que iria tratar a tuberculose da Aerotildes, porque a gente está aqui nos anos 60 e ninguém mais morria de tuberculose nesse período. Vai falecer um bêbado notório da cidade, que nem nome ele tem, o nome dele é Pudim de Cachaça. Pudim de Cachaça vai ser envenenado pela esposa, uma história até interessante desenrolar dessa história. Vai falecer, e aqui a gente vai começar a ter uma piora nos problemas de Antares. O Joãozinho da Paz, que era um ativista filiado ao Partido Comunista, e o Joãozinho vai falecer torturado na delegacia, só que as pessoas, os dirigentes da cidade, prefeito, delegado, médico, vão camuflar essa morte dele, vão dizer que ele morreu de um aneurisma, quando na verdade ele foi torturado até a morte. E aqui a gente tem mais 2 falecidos importantes na história de Antares, que é o Cícero Branco, que era um advogado, e era um advogado principalmente dos grandes nomes de Antares. Ele vai morrer de um derrame cerebral. E, por último, mas não menos importante, a dona Quitéria Campo Largo, olha só, uma Campo Largo, matriarca da família, uma das mulheres mais importantes e imponentes de Antares. Então, esses 7 falecidos morrem por causas diversas, né? Cada um lá na sua esfera social, eles falecem, vai haver o velório desses falecidos e eles então vão em cortejo para o cemitério. Chegando ao cemitério, eles são proibidos de serem enterrados porque os coveiros estão de greve. Olha só. Inclusive há um confronto entre as forças grevistas, a polícia, os
os oligarcas, porque eles estão levando Dona Quitéria para ser enterrada e eles não permitem o enterro de ninguém. Inclusive, eles até comentam, olha, inclusive um dos nossos está ali morto no caixão e nem ele vai ser enterrado. Então, eles enfileiram 7 caixões no muro do cemitério e, infelizmente, né, eles não vão ser enterrados. A família se retira, não tem o que fazer e eles vão embora. Muitos sabiam que um dos pedidos de Dona Quitéria era ser enterrada com as suas joias, um grande diamante, um anel de diamante, um broche, uns brincos, então suas joias. Era o pedido dela, ela tinha pedido isso às filhas, aos genros e tal, e ok. Então, na noite desse dia, né, dia 12 de dezembro, então no caso, vai um ladrão que estava espiando toda a situação, espera a movimentação se desfazer e tal, ele vai lá com o pé de cabra e abre o caixão de Dona Quitéria a fim de roubar suas joias. Quando ele abre o caixão, o que acontece? Ele vai lá com a lanterna procurando as joias. Ele, primeiro, não encontra as joias e ele vai encontrar Dona Quitéria de olhos abertos e falando. Olha só, que situação. Que situação absurda, né? Ele sai correndo disparado, desesperado, não espera ver o que é que tá acontecendo, vai-se embora. Ela pensa que tá no céu, ela continua rezando lá, ela tá segurando um rosário nas mãos, ela continua rezando, até que ela entende a situação, ela se levanta do caixão, abre o próximo caixão, que é do Cícero, advogado, que inclusive era advogado dela, de toda a família, Campo Largo. Então eles começam a conversar e eles começam a dar entendimento da coisa, abrem os outros caixões e então eles fazem um acordo. Gente, olha só que interessante. Quando eles começam a ter essa conversa ali no pé do muro do cemitério, de noite, nos seus caixões abertos, o que é mais genial da escrita do Érico na produção desse livro é o seguinte: esses mortos, eles estão mortos mesmo, eles estão em estado de putrefação, eles levantam dos caixões da forma como eles foram enterrados. A gente não está falando de fantasmas, deixou o corpo ali e subiu o espectro desse fantasma. Não, a gente está falando de morto mesmo. Tanto é que eles mostram as suas, como é que eu posso dizer? Marcas que os levou à morte. Por exemplo, o Cícero, como ele morreu num derrame, ele tá com uma mancha roxa na cabeça. O Joãozinho, que foi torturado, tá todo, né, dilacerado, com o olho quase saindo da órbita. O Menandro, que se cortou os pulsos, tá lá com as mãos assim pendentes do corpo. Então, assim, é uma cena absurda mesmo, meio tétrico, inclusive, né? Um negócio assim, meio de zumbi, uma coisa meio Walking Dead. E aí é interessante também porque ali, naquela situação, todos eles são iguais. Até muitos deles, os mais pobres, né? Por exemplo, a Aerotildes vai comentar assim: ai, que honra estar perto da senhora, porque em vida eu nunca tive, nunca me aproximei da senhora. Então, assim, o que é interessante desse enredo é como a morte iguala essas pessoas. O que vai acontecer é que eles vão exigir a sua sepultura. Então, eles vão dizer: a gente vai fazer um protesto, a gente quer ser enterrado, a gente quer ter o nosso descanso, é a justiça. Então, eles resolvem fazer um combinado. Durante a manhã daquele dia, eles vão até as suas casas resolver suas pendências que ficaram, né, por acaso a serem resolvidas. E aí eles resolvem, dentro desse seu acordo, em estar no coreto da praça ao meio-dia para fazerem suas exigências a respeito da sua sepultura. Gente, isso para vocês, né? Eles estavam em estado de putrefação. A gente está aqui em pleno verão em Antares. Não é nem verão, né? Quase no verão, mas a cidade estava muito quente nesse período. E ao meio-dia, corpos insepultos, que por si só já é uma visão assustadora. Mas o que o Érico vai nos trazer aqui é que, além disso, esses mortos eles vão estar fedendo muito, muito, muito. Você imagina aí, né? Carne podre mesmo. E a cidade vai ser empestada por ratos. Gente, ratos. Então,
mesmo sendo uma cena grotesca, mesmo sendo um episódio absurdo, a cidade inteira vai ao coreto meio-dia com seus paninhos aqui no nariz para disfarçar o cheiro e vão ver o que esses mortos têm a falar. E aí eu quero lembrar para vocês outro morto importante na literatura brasileira, que é Brás Cubas, lá em Memórias Póstumas, do Machado de Assis, que o Brás Cubas ele tinha uma característica muito singular, e a gente vai ver isso aqui também nos mortos de Incidente de Antares, que é o que eles não têm o que temer. O que era que o Brás Cubas tinha a temer? Embora a gente vá ver uma realidade diferente aqui, né, do Brás Cubas para esses mortos aqui, Incidente, Antares, que era o fato de que na obra o Brás era realmente um fantasma, e ele estava recordando a sua própria vida. Então, ele não vai ter um encontro cara a cara com ninguém, a não ser com o seu próprio passado. O que o Érico vai fazer aqui, e de forma um pouco semelhante, é nos colocar diante de uma situação que é a seguinte: o que esses mortos têm a temer? Eles já estão mortos. Então eles podem falar o que quiser, certo? Eles não temem mais nenhuma retaliação, eles não temem mais nenhuma reprimenda, ou uma vingança ou nada. E aí, quando eles chegam no coreto da praça ao meio-dia dessa sexta-feira, 13 de dezembro, até a data significativa, eles vão, então, lavar a roupa suja, eles vão expor os podres de Antares inteiro. Como eu disse para vocês, gente de toda a espécie estava ali representado naqueles mortos. Então, eram pessoas que sabiam demais. O advogado sabia muita coisa, a prostituta sabia muita coisa. Então, essa crítica vai ser tão contundente aqui, que vai falar muito alto para todos aqueles moradores. Só que a situação, como eu disse para vocês, ela é tão absurda, que diante de toda aquela exposição que é feita, então, né, eles conseguem ser enterrados, mas a cidade ela passa por um momento de colapso. Acho que a palavra seria essa. Eles passam ali por um grande colapso. As pessoas, aquela situação ela é tão inacreditável, que no fim do dia elas vão pensar assim: mas isso mesmo aconteceu mesmo? E fica aquele grande questionamento. Até que a liderança da cidade vai fazer um grande acordo a respeito disso, e eles vão falar o seguinte: olha, vamos fingir que nada aconteceu. Se alguém nos perguntar, a gente vai dizer que foi uma histeria coletiva, né, que todo mundo imaginou a mesma coisa por causa do calor, por causa dos ratos, por causa da greve. E então houve esse momento aí de paranoia, esse surto coletivo, essa histeria que as pessoas chegaram. E aí, gente, o que é interessante é que dentro dessa mesma sátira política que o Érico cria aqui dentro desse livro, é que vai representar muito do que o Brasil é. Se a gente for ler este livro hoje, a gente vai encontrar muitas coisas similares ainda acontecendo na nossa política, na nossa história, na nossa cultura, na nossa sociedade, como se fosse um espelho. E o que é mais interessante disso tudo é que, mesmo diante de todo esse absurdo, de todo esse terror, de toda essa exposição, de toda essa lavagem de roupa suja mesmo, as pessoas elas não aprendem nada. Eles vão acabar assimilando esse esquecimento. E uma coisa que é muito brasileira, infelizmente, é que o brasileiro ele não tem memória. O brasileiro não tem memória. E ele deixa isso bem claro aqui. Essa Operação Borracha, ela vai ser não só uma borracha na memória coletiva da população a respeito desse evento especificamente. Ela vai ser uma borracha que vai ser passada naquilo que eles expuseram a respeito da verdade. Porque tudo que foi dito foi verdade. Todas as observações feitas foram verdadeiras. Todas as críticas, os crimes que foram
ali expostos, eles eram verdadeiros, mas nada mudou em Antares. As coisas ficaram do mesmo jeito. E esse estado de coisas que o Érico resolve criticar aqui, através desse microcosmo do Brasil, que é Antares, pode ser transportado para qualquer cidade brasileira, para qualquer momento, inclusive, da história brasileira. Então, é muito significativo o que ele promove aqui na construção desse livro, que eu aconselho a todo mundo. Não se assustem com o tamanho dele, porque ele é uma leitura que você faz muito rápido. A escrita do Érico é muito boa, ele é engraçado, ele é sarcástico, ele não é cansativo, ele tem uma escrita assim, gente, fora do normal, assim, de bom. Aconselho a todos que nunca leram Érico Veríssimo, que leiam qualquer coisa de Érico Veríssimo. Se você não quiser começar pela saga O Tempo e o Vento, que realmente é uma saga volumosa, embora seja maravilhosa, você pode começar aqui, então, por Incidente Antares, que você vai, com certeza, favoritar tanto o livro como o autor, assim como eu fiz lá desde a minha adolescência até hoje, ainda é o meu escritor favorito da vida. Então a gente fica por aqui. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de livros e leituras. Siga o canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.